O processo de decisão, etapas e subjetividade. Olá, eu sou o Viriato e este é o canal do Viriato. O processo de decisão surgiu com Herbert Simon, um dos principais teóricos da abordagem behaviorista e Nobel de Economia em 1978. A abordagem comportamental ou behaviorista foi a primeira a entender uma organização como um grande sistema de decisões e de ações. As abordagens anteriores, na sua totalidade, apenas deram importância às ações a serem desenvolvidas numa empresa, não destacaram a dinâmica do processo de decisão. A decisão vem antes da ação. Primeiro se determina o que fazer, tendo como base as alternativas disponíveis e o objetivo da organização, e depois se realiza a respectiva ação para atingir tal objetivo. Decidir na organização. Decidir é escolher entre diversas alternativas que possam existir naquele momento. O ato de decidir é dependente da existência de alternativas. Caso contrário, não se trata de uma decisão, mas sim de uma etapa num procedimento qualquer. As decisões são tomadas por todos os integrantes da organização, em todos os níveis e não apenas pelos seus principais administradores. As decisões podem ou não estarem diretamente relacionadas com o trabalho de cada funcionário. As decisões, de forma geral, solucionam problemas. São tomadas de maneira racional e consciente entre as alternativas que se apresentam e que são mais ou menos racionais. O responsável pela decisão. A percepção cognitiva de uma situação e a avaliação que é feita pelo tomador da decisão podem explicar o comportamento humano dentro das organizações. Os elementos do processo decisório são elementos de uma decisão: o responsável por decidir, o objetivo a ser atendido, os critérios adotados pelo responsável, a estratégia que já foi definida, a situação do momento e o resultado, a consequência da decisão tomada. Todos esses elementos estão sujeitos às características pessoais do tomador da decisão, a situação que se apresenta naquele momento e a maneira como ele percebe, avalia tal situação. Etapas do processo de decisão. O processo decisório possui a seguinte dinâmica: em primeiro lugar, a avaliação da situação, a análise do problema, a definição do problema, o nível de gravidade, a observação dos objetivos a serem atendidos, a procura e avaliação das possíveis alternativas de solução, escolha da alternativa que melhor atenderá aos objetivos e a tomada de decisão e a sua implantação. A subjetividade das decisões. Racionalidade limitada. Normalmente, o responsável não dispõe de todas as informações necessárias. Com isso, as decisões são tomadas tendo como base um determinado aspecto do problema. As imperfeições. A qualidade das decisões tomadas está diretamente relacionada com os resultados obtidos e o objetivo da organização. As decisões podem ser melhores ou piores, mas nunca serão perfeitas. Relatividade. Ao se decidir, somente uma alternativa é adotada, e com isso, o surgimento de novas situações estará diretamente ligada a essa decisão num ciclo contínuo. É a chamada árvore de decisões. Hierarquia. As decisões são categorizadas hierarquicamente em fins e meios. Os fins são sempre superiores. Entretanto, uma decisão será um fim em um processo menor e um meio num processo maior ao qual está inserida. Por exemplo, a decisão de pedalar é um fim para mover uma bicicleta. Porém, pedalar uma bicicleta é um meio para se chegar a algum lugar. Assim como dar um passo é um fim para caminhar, dar um passo para caminhar é um meio para se chegar a algum lugar. Racionalidade administrativa.
Administrar é um processo racional, basicamente formado por diversas decisões, desde as mais simples, formada por tarefas específicas, até as mais complexas, que são aquelas que devem harmonizar toda a organização em torno do seu objetivo. Influência, divisão de tarefas, níveis de desempenho, autoridade, meios de comunicação, treinamento, etc., são decisões que a organização toma pelos indivíduos. E é isso aí, galera. Esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. E veja ainda hoje a abordagem comportamental e a teoria das relações humanas. Eu te aguardo lá, é só clicar no quadrinho. Muito obrigado pela sua atenção e até logo!